Boa noite, presidente, demais vereadores, população aqui presente. Presidente, eu quero fazer uso desse espaço das explicações pessoais para falar do meu repúdio à fala do vereador Gildeon Moraes. Ao meu ver, vereador, parece que você tentou atingir diretamente a minha pessoa contra a população, visto que antes da minha indicação, a indicação da vereadora Daiane também solicitava lombadas. E a sua indignação sobre tal normativa não foi citada. Então, eu acho que o senhor está aprendendo direitinho com o professor Josemar. Parabéns. Está conseguindo, viu? Manipular a opinião pública até certo ponto. Porque contra fatos não há argumentos. Tá bom? Então, mesmo o senhor tentando manipular a opinião pública, vai ser bem difícil conseguir, porque contra fatos não há argumentos. Instalar radares eletrônicos não multa a população, vereador Gildeon. Ninguém é multado se andar de forma correta e seguir as leis de trânsito. Só é multado aqueles que andam de forma imprudente e que, dessa forma, colocam a vida da população em risco. Então, às vezes, a situação, o vereador de situação tenta disfarçar a crise que está acontecendo para confundir a população, fazendo maior teatro. Mas é difícil de acreditar no que você falou aqui, porque eu sei que a população ela entende muito bem o que está se passando aqui nesse plenário. E eu quero também dizer para o senhor, mas acredito que o senhor talvez ainda não entendeu, eu não tenho medo de você, não tenho medo dos seus gritos, e também não aceito você manipular a opinião pública contra mim. Essa não é a primeira vez. Então, hoje, eu me posiciono. Porque o senhor falou, em dado momento, que eu fui incoerente. Incoerente ao senhor, que chegou aqui, falou uma coisa que não tinha nada a ver com a minha indicação, tentou distorcer, manipular a opinião pública, falando que eu queria punir a população com os radares. E isso não tem nada a ver com a indicação que eu coloquei em plenário, que inclusive foi aprovada pelo senhor também. Aí agora o senhor vem dizer para a população que eu estou querendo multar a população? Isso sim é incoerência. Fala uma coisa contra mim, depois aprova, desce da tribuna dizendo, e estou contigo, vereadora, e sorri para mim. Isso sim eu chamo de incoerência. Então eu acredito que o senhor tem que refletir aí sobre isso, já que o senhor está falando que eu fui incoerente, até porque eu estou aqui muito tranquila, viu, vereador? Porque desde que eu entrei nessa casa de leis, eu estou legislando para o povo. Eu não estou sendo funcionária do prefeito, não. Eu não estou aqui recebendo mensagem para agredir vereadora, para inventar a situação, para manipular a opinião pública. Eu não tenho um pingo de necessidade de me submeter a bater palma para um prefeito ou apresentar a moção de aplauso para um prefeito que sequer respeita os vereadores, que sequer respeita os servidores públicos que servem a essa população com tanto zelo e dedicação. Então a gente vem aqui na tribuna para falar de problemas reais. Não está falando nada aqui contra a sua pessoa, não. Eu vim na tribuna naquele momento para falar de demanda que eu recebi em meu gabinete, que tem registros lá. Eu não fico só falando verbalmente com as pessoas, não, eu registro. Então, as demandas que estão lá tem quem falou. E o que eu trouxe para a tribuna, eu estou defendendo e falando pelo povo. O pessoal está reclamando, sim, das tartarugas. Estão reclamando. Então, quando eu falei aqui, eu não estou falando nada de sua pessoa. Estou defendendo uma demanda da comunidade. E quando eu falei de radares de velocidade, de uma tecnologia para melhorar, é para conscientizar a população, é para educar, para trazer um redutor de velocidade que não traga tanto transtorno. Jamais houve intenção de tributar ninguém, de receber mais imposto, de punir alguém com o dinheiro público, até porque a gente sabe muito bem que só vai ser punido com algum tipo de multa quem desrespeitar a legislação, assim como a gente já viu em algumas situações pedidos para que o prefeito falasse sobre os lotes baldios, que também são uma causa importante que a gente precisa tratar aqui. Só que a gente não está aqui para manipular a opinião pública ou massagear o ego de ninguém, não. Quando a gente fala de lote baldio, se não fosse punido, a pessoa ela vai limpar o seu lote para não ser punido. É muito simples.
Mas a forma como o senhor usou sua conotação aqui, o senhor está usando isso para me agredir, para me colocar aqui em uma situação de contrariedade com a população. Então, porque toda vez aqui que o senhor é citado na tribuna, o senhor vai, ao invés de fazer uma fala com o prefeito, trazer resposta para demandas que a gente traz aqui, o senhor não faz isso não. Tá? Então, infelizmente, quando a gente traz demanda, o senhor fala que vai falar com o prefeito, que vai trazer resposta na semana que vem, nunca traz. Mas a preocupação em trazer uma contrariedade com a população foi vista aqui nesta noite. São essas as minhas palavras, presidente. Muito obrigada. Presidente, cumprimento toda a mesa, em nome de Vossa Excelência. E, mais uma vez, agradeço a Deus. E volto aqui, eu só voltei aqui para responder a vereadora. Vereadora, de maneira nenhuma, Vossa Excelência precisa ter medo de mim. Entendeu? Até porque Vossa Excelência precisa ter medo de mim. Tá? E de maneira nenhuma eu quis mudar a opinião pública. Entendeu? O público, ele tem as mesmas pessoas, vereador. As mesmas pessoas que... tem um grupo que não gosta de taxão. Entendeu? Eu tenho um exemplo ali na porta da sua igreja ali, que me pediram para colocar lá. Entendeu? Pediram. E, infelizmente, realmente tem aí uma resolução. Então, nós não vamos mais optar por isso. Eu mesmo vou pedir para o prefeito. Vou fazer a solicitação, vou levar até ele. Vamos procurar outra solução mais eficaz, como Vossa Excelência mesmo propôs aqui. Uma vez ou outra, eu concordei com o radar, mas pensando na questão da multa, eu não concordo. Entendeu? Então, assim, e Vossa Excelência pode ficar tranquilo, não precisa ter medo de mim. Eu acho que eu nunca ofereci perigo para ninguém. Se eu matei muito na minha vida, foi barato. O resto, eu não ofereço perigo para seu ninguém, você pode ter certeza, tá? E uma coisa eu falo para você, com toda certeza. Tenho uma admiração pelo seu trabalho, mas também eu quero um respeito pelo meu, tá bom? Respeito pelo meu, porque assim, eu sei o que falaram por aí, tá? Sobre o Estachão, querendo jogar uma culpa como se fosse eu, o protagonista do Estachão aqui nessa casa. Sendo que aqui, Vossa Excelência já pediu, todo mundo já pediu. Vossa Excelência já pediu. Então assim, não existe um culpado. Poxa, nós tentamos fazer e representar a sociedade, gente. Não deu certo, me apresenta a estatística real que não deu certo. Imperatriz, os grandes centros, Balsas, Maranhão tem taxão, por que Colina não pode ter? É uma forma barata e rápida de atender a população. Aqui eu não estou discutindo a sua pessoa, vereadora. Estou discutindo o problema que está em crise. Você quer fazer uma audiência pública de taxão. Tanto de coisa que a gente tem que se preocupar nessa casa. De maneira nenhuma, não tenha medo de mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo. Tá bom? Não precisa ter medo. Eu não tenho medo de você, e não é para ter mesmo. Porque eu não faço medo a ninguém. Entendeu? Já falei para Vossa Excelência, para a dona Elma e vereador da Anne, que mulher eu tenho medo. Eu tenho uma lá em casa pernambucana, faz me tremer de medo. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Mas tudo dentro da legalidade. Porque se vir para mim fora dela, igual a Vossa Excelência que falou que eu sou funcionário do prefeito, aí é complicado. Entendeu? Então, assim, tem coisas que tem que ser provadas. Quando você fala, você tem que trazer e trazer a materialidade que prova. Entendeu? Falar que eu sou funcionário ou induzir que eu sou funcionário do prefeito é muito grave. Porque tem que provar. Puxe no diário oficial, por gentileza, e eu coloco, abro a minha conta aqui agora. E eu peço a senhora que abra a sua, e vamos ver quem é que tem mais movimentação. Vamos, eu faço o desafio, eu coloco para todo mundo. Então eu peço que vamos continuar nos respeitando. Um forte abraço.